Nós estávamos falando a respeito da terapia de natureza psicológica para os casos de violência extremo. De todas as formas, não só o extremo, todas as formas de violência. Deve ser introduzida, segundo Joana de Ângeles, e todos nós concordamos plenamente, a orientação de leituras saudáveis que podem sensibilizar o enfermo, apresentando-lhe outros padrões de conduta mais elevadas, expressões de solidariedade, de compaixão, de amor, de caridade, que existem no mundo, facultando-lhe a autorrealização e plenitude. A pessoa, quando entra neste processo patológico da violência, ele perde todas essas referências. Ele só vê à sua frente campo de agressão. Perde as sublimes referências da cristandade, da benevolência, da compaixão, do amor fraterno. Ela perde, porque ela acha que todas as pessoas que se encontram à sua frente são pessoas que vêm trazer-lhe cobranças e exigem certa prevenção e certa ação violenta. O recurso, segundo Joana de Ângeles, da prece, por sua vez, irá proporcionar-lhe momentos de reflexão e de bem-estar. Mesmo que no início tenha dificuldade em sintonizar com as fontes criadoras da vida, o que é compreensível. Ela ainda cita a dificuldade da criatura enferma de entrar em contato com as fontes sublimes da vida. Por quê? Porque criou uma couraça de agressão e de sentimentos vis que nada para ele existe a não ser fazer danura. É uma doença, nós já dissemos. O processo obsessivo degenera a pessoa. E um dos elementos mais complexos é a doença quando atinge a degenerescência do cérebro. O cérebro fica embotado. Ele não fica maleável, porque o nosso cérebro é um cérebro maleável. Ele tem a ação de absorver, de reter, de influir. Então, nesse processo, a pessoa fica completamente petrificada. A pessoa tensa, rígida. Não é uma pessoa que tenha maleabilidade, tenha a sensibilidade maleável. Muito pelo contrário. Agressão. É só rigidez e agressão. Criado o hábito da oração, da prece, este, por sua vez, atrairá os benfeitores do mundo maior. Criar o hábito. Só através do hábito que vai... O que nós entendemos por hábito? Fran, como que poderia se criar o hábito? Criterioso, todos os dias, de preferência numa mesma hora, no mesmo momento, que seja uma coisa simples, que seja uma coisa pequena, não é um discurso, muito pelo contrário, oração não é um discurso. Oração é o contato com o excelso. Isso se dá com mínimas palavras, com intenções salutares. Nas vinculações, passarão a libertar o paciente
das vinculações mórbidas da obsessão. Porque a obsessão é um vínculo mórbido, é um vínculo terrível, né? Arrasta a pessoa para as sombras do processo evolutivo, inspirando novos cometimentos nos quais encontrará prazer, constatando que o seu não é um problema isolado, mas faz parte das lutas nas quais se encontra a humanidade. Ele precisa entender que ele não está isolado, que ele faz parte desse grande concerto, dessa grande orquestra que se chama humanidade. Quando a pessoa é relegada a um esquecimento, que existem muitos casos, como nós já citamos assim, a pessoa só desenvolve agressão, só desenvolve a raiva, a vontade de agredir. Mas quando ele está inserido no contexto social, quando ele percebe que faz parte de um grupo e que este grupo se preocupa consigo, ele então começa a raciocinar que estava com o objetivo voltado para um foco muito negativo. Começa a criar lógica no seu raciocínio. Começa a logicar, não devo continuar. Ele vê que determinadas ações lhe traz dor, que determinados atos lhe traz isolamento, esquecimento. Então ele não quer, ele quer conviver com a sociedade. E para conviver com a sociedade, não dá para conviver num campo de violência e de agressividade, que todo mundo repele. Todo mundo repele. Nós tínhamos na adolescência e na juventude vários amigos, mas tinha um amigo que era muito brigão, entende? Era muito brigão. Por qualquer coisa ele já estava descendo o braço, já fazia questão de derrubar a pessoa. Infelizmente, este amigo, por sua vez, ficava sempre isolado, ficava sempre relegado por um canto. Por quê? Porque as pessoas tinham receio de falar o A, ele entendeu o B, de falar o B, ele entendeu o Z, e pronto, se dá o desfecho da briga, não é? Isso é desde a infância. A pessoa precisa ser educada, né? Não vamos ficar com violência, não vamos ficar com agressividade, né? E nos jogos de futebol, misericórdia, ninguém queria ele. Ninguém queria ele, nem queriam deixá-lo jogar, porque ninguém queria jogar contra ele, porque ele descia as pernadas. É uma pena. A pessoa vai se isolando. Quando as criaturas na infância e na adolescência puderem fruir do conhecimento espiritual, educando-se em contato com a vida abundante, os vínculos com o passado infeliz, de onde procedem, afrouxar-se-ão, evitando o restabelecimento das lutas com os inimigos desencarnados, ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser, que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir-se a eclosão das tendências perturbadoras. No caso aqui, no caso do amigo que nós estamos citando, não era nem processo obsessivo, era ele que dava paulada mesmo, porque tá certo que os irmãozinhos perturbavam ele, deixavam ele impaciente, e uma mínima coisa já era suficiente para ele fechar o tempo, não é? Aqui foi muito bem dito. Na educação moral, pelo exemplo, e pela retidão, está a mais eficiente psicoterapia. Educação moral e pela retidão, a mais eficiente psicoterapia preventiva e, naturalmente, curativa para todos os distúrbios
da sociedade em si mesma ou daqueles que a constituem como células de relevante importância. Nada obstante, deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com os salutares contributos da doutrina espírita. Veja bem, esse comportamento violento vem desde a infância. Nós não podemos esquecer que nós somos criaturas, espíritos repetitivos. Nós repetimos muito, nós copiamos e passamos para frente, nós, principalmente dos nossos familiares, não é? Nós passamos para frente as coisas que nós recebemos dentro de casa. Uma família que não é bem agregada, uma família complicada socialmente com o grupo, é difícil. Sempre vão sair alguns indivíduos que não se enquadrarão com a sociedade. São famílias tais chamadas funcionais e desfuncionais. As funcionais, elas possuem um comportamento relativamente ético, mas as desfuncionais são mais difíceis. Muito obrigado pela atenção. Até mais ver.